Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui confirmando, tá? Se entrou ao vivo. Sim. Obrigada, tá, pela presença de vocês. Oi, Igor, tudo bom? Eu não consigo acompanhar aqui no celular. Se vocês puderem me dizer, por favor, se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo ouvir. Sim? Conseguem? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos aguardar mais um minutinho. Aí eu já começo aqui com vocês, tá? Mas enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, recomendo que vocês, depois, com calma, vão participando aqui dentro do grupo. Tem várias postagens. Mais importante vocês realmente lerem um material, vivenciar aquele material, depois ir para outro. Claro que a gente quer, né, já ir lendo tudo, estudar tudo, tá? Mas o objetivo mesmo é que vocês tenham bastantes ferramentas, métodos para realizar a concentração aqui no dispositivo PRK-11U, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o método 3, que é o método do uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração pela vida eterna, PRK-11U, através do uso das áreas remotas da consciência, tá? Vou explicar como que vai ser a dinâmica aqui, para que vocês saibam o que a gente vai fazer. Me intuiu agora, de último tempo, preparar alguns slides para passar alguns conceitos para todos, né? Porque a gente vai, na verdade, eu vou fazer a leitura, fiz a tradução, tá? Eu faço a tradução do inglês para o português desse método que o Dr. Grabovoi passou para nós, o terceiro método, tá? Para que a gente use as áreas remotas da nossa consciência. E o texto, ela não para aqueles que estão chegando pela primeira vez, não, os textos do Dr. Grabovoi não são textos assim que a gente lê uma vez e já entendeu, então não se preocupem, tá? São textos bem profundos, porque na realidade esse texto hoje até é um pouquinho maior do que da semana passada, né? Que semana passada foi uma folha de papel ofício, mais um pedacinho. Hoje aqui temos 3 páginas, né? Então tem mais material. Mas mesmo assim, às vezes, quando o Dr. Grabovoi nos passa uma página de material, por exemplo, já contém muitas informações. Então ele pode falar, digamos assim, num tempo curto, mas naquele tempo curto já contém muitas informações, tá? Então não se preocupem quando eu estiver realizando a leitura desse material, desse método, que vocês não compreendam nesse momento, mas a importância é realmente vocês acessarem, tá? O material, uma obra, né, oficial do Dr. Grabovoi, que será esse texto que eu vou ler. A sua tarefa, o seu objetivo, tá? Sempre focando no objetivo, na realização desse objetivo, tá? E fazendo as concentrações no dispositivo PRK-11U, tá? Depois da leitura, eu ficarei em silêncio, 1 minutinho, 2 minutinhos, tá? Para a gente ancorar essa energia. Para aqueles que não estão assistindo agora ao vivo, não se preocupem, porque conforme as pessoas forem chegando, no sentido de ir assistindo o vídeo, a gente vai somando essa nossa potência de concentração em grupo, tá? Até, inclusive, recomendo para aqueles que, por exemplo, estejam agora ao vivo comigo, depois entrem outro dia. Vocês vão ver como a concentração vai ser bem diferente, tá? Porque conforme mais pessoas vão se juntando, a gente consegue fazer uma concentração cada vez mais direcionada, de uma forma mais potente, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint que eu preparei, que me intuiu agora.
Então, a gente hoje está no método 3, tá? Do Dr. Grigori Grabovoi, o ensinamento de Grigori Grabovoi sobre Deus, método de uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração pela vida eterna, PRK-1U, através do uso, deixa eu consertar aqui, do uso do desenvolvimento, aqui é da concentração, aqui, troquei errado, do uso das áreas remotas da consciência, tá? Então, para aqueles que estão chegando, depois tem bastantes textos em outros grupos, tá? Para que vocês saibam o que seria essa questão da área remota e tal, mas o importante realmente é vocês acessarem o material oficial, tá? Então, esse trabalho foi passado pelo Dr. Grabovoi no dia 10 de fevereiro de 2018. Hoje, para aqueles que me acompanham também no grupo Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi, a gente teve uma palestra-aula da professora Olga, tá? Hoje mesmo, e ela falou novamente, né, da importância e urgência realmente do desenvolvimento da nossa consciência hoje em dia. Então, ela ensinou alguns métodos de concentração, tá? Trabalhando com o dispositivo PRK-1 que a gente vai fazer hoje. Inclusive, hoje ela trouxe também o método 2, que eu passei para vocês semana passada, e como eu sempre falo, é um material que é necessário a gente sempre entrar em contato, estudar, praticar, tá? Os ensinamentos do Dr. Grabovoi, eles são muito práticos, tá? A gente precisa praticar, então não é apenas ler, entender assim, no racional, a gente precisa vivenciar, tá? Realmente precisa dispor de 20% de tempo daquele material que a gente leu para vivenciar e praticar, tá? E de preferência todos os dias. Recomendo até, por isso que eu estou espaçando até aqui uma semana, eu venho aqui, passo um método, para que vocês pratiquem durante a semana esse método, tá? Cada método, digamos, né? E depois vocês podem escolher qual que vocês vão utilizar de acordo com os objetivos de vocês, tá? Porque conforme a gente vai praticando, a gente vai adquirindo também mais facilidade, no sentido de ficarmos mais conscientes e também perder até um pouco o medo, né? Porque talvez aqueles que nunca fizeram, falam assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Mas aqui na página mesmo eu deixei um texto traduzido do próprio autor, que ele mesmo explica como que a gente saberia se a gente está fazendo certo ou errado. Tem algumas percepções, tá? Então, acessem, vão estudando, tá? Então, há várias maneiras da gente treinar a nossa consciência, tá? Através do método de concentração diário, tá? Que é um livro do Dr. Grabovoi, que cada dia temos 3 métodos. Podemos acessar pela leitura, tá? De obras do Dr. Grabovoi. Então, hoje a gente vai estar treinando a nossa consciência na questão da expansão, né? Com a leitura aqui da obra do Dr. Grabovoi, ainda direcionado para desenvolvimento de concentração, tá? Essa obra é especializada, digamos, para realmente trabalhar esse desenvolvimento da consciência com o dispositivo. Mas a gente poderia também pegar uma outra obra do Dr. Grabovoi, fazer a leitura e fazer a concentração, tá? A gente pode concentrar-se também nas sequências numéricas, trabalhar em grupo, é o que a gente está fazendo aqui também, fazendo concentrações em grupo, fazendo concentração no dispositivo de 3 modos, né, que é um dispositivo personalizado, tá? E também treinando numa classe de aula com 22 dispositivos conectados, tá? Mas queria passar aqui para vocês sobre essa questão do mais infinito e menos infinito, porque aqui no texto a gente vai falar sobre isso. Então, o texto para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? Inclusive, esse material aqui é da professora Olga. Eu assisti uma aula dela em janeiro, ou fevereiro desse ano, sobre séries numéricas para negócio de sucesso. E hoje também, no webinário, ela nos passou uma explicação sobre o que significa isso, mais infinito e menos infinito, tá?
Então, ela nos passou hoje que o conceito, o paradigma da consciência humana ainda está assim: nasceu, desenvolveu, né, a idade nossa atual e o dia de morte, né, morreu, né? Então, ela nos passou hoje que o maior medo, digamos assim, das pessoas é essa finalização, né, da morte, tá? E ela nos contou por que o Dr. Grabovoi fala muito sobre essa questão da vida eterna, porque a gente vai agora pular para totalmente outro paradigma, outro ponto de vista, tá? Porque a gente sabe que a gente cria a nossa realidade de acordo com a nossa consciência. Se a gente realmente pensa que a gente tem apenas esse tempo, a gente acaba co-criando essa realidade. Então, a gente agora está fazendo um salto quântico, o pulo do gato, aqui para trabalharmos o mais infinito, tá? Então, é um desenvolvimento sempre constante, tá? De forma harmoniosa, criativa, tá? E temos também o menos infinito. Eu uso muito essa linha do tempo quando eu estou trabalhando com meus interagentes, né? Para aqueles que não sabem, sou naturóloga, acupunturista, né? E pela radiestesia também trabalho muito na linha do tempo, na parte da saúde da pessoa. Então, tem tecnologia do Dr. Grabovoi, que a gente vai para o futuro, traz essa harmonização, tá? Toda essa questão já harmonizada, não importa se são 20 anos para frente, 1 milhão de anos para frente, traz para cá, né? E a gente acaba também alterando essa. Ele não fala assim, tá? A linha do tempo. Mas a gente realmente altera as condições, tá? De uma forma estruturada para que a gente consiga trabalhar entrando na norma, né? E alterando aqui, a gente também altera a linha do passado, tá? Para quem gosta muito desse tema, vocês podem estudar o livro Sistema Educacional de Grigori Grabovoi, onde ele nos passa até como que a gente pode transferir as informações da vida eterna, do amor, da luz, da alegria para uma criança que está vindo, inclusive para aqueles papais e mamães, né, que estão planejando ter as crianças para daqui a 3 anos, já podem começar a praticar, porque exatamente o livro começa 3 anos antes mesmo da gestação da criança. É bem, muito interessante, tá? Então, aí mais uma informação para vocês. Então, agora a gente vai intuitar de passar isso para vocês, porque eu vou falar sobre o mais infinito, o menos infinito, então é isso. Né? Então, sempre a gente, para qualquer situação, vocês podem começar a mudar o jeito como vocês lidam com as situações, né? Que sempre ela vai ter um desenvolvimento infinito, tá? Mas de forma sempre harmoniosa e sempre caminhando na norma, tá? O que significa caminhando na norma? É conforme Deus cria o mundo, tá? Sempre de forma harmoniosa, amorosa, tá? Então, vocês podem começar a praticar dentro do que vocês fazem. Então, por exemplo, eu na minha prática, né, clínica, que eu atuo, eu sempre já vejo a pessoa já recuperada, né? A questão de alguma sintomatologia dela já se normalizando. Claro que a gente sabe que a pessoa precisa mudar hábitos, né? Não apenas desejar, eu quero mudar, mas não muda também a alimentação, a parte psicoemocional, as ações. Então, precisa ser um conjunto, tá? Então, a gente vai começar agora, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo do Face, que depois se não for hoje, amanhã eu respondo para vocês, tá? Mas a gente vai começar agora a realizar a concentração. Então, vou já deixar o dispositivo, escolhi o quinto dispositivo. Para aqueles que estão chegando, não sabem onde acessar, vocês vão acessar na internet, med.grabovoi.tech. Depois eu também deixo no descritivo, tá? E eu vou escolher o quinto dispositivo que a gente vai trabalhar concentrações para a vida eterna, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Tá. A tela.
ver se vai... Se não for, vou recolocar para vocês. Ah, foi. Tá. Então, vocês vão acessar o med.grabovoi.tech, tem a parte para dar uma lida, tem a parte também do que se trata, interessante para aqueles que nunca fizeram, dá uma lidinha. A gente envia os resultados para o Dr. Grabovoi, lá tem um e-mail, tá? Seria muito interessante e importante também. E depois temos 5 dispositivos lá, tá? A gente hoje está usando o 5º, tá bom? Então, para aqueles, vou explicar rapidinho, tá? Porque já expliquei em outros vídeos, mas para aqueles que estão chegando hoje, vocês podem começar aqui na lente menor, tá? E vão fazendo a concentração, direcionando os olhos, né, nas lentes, tá? No sentido anti-horário, tá? Então, vocês vão vir para cá. Eu gosto de circular, não que eles peçam, tá? Eu não sei, eu gosto de olhar a lente e ficar fazendo meio que um círculo mentalmente, né? E com isso a gente, depois vocês podem assistir também a palestra, porque a gente, quando pensa, a gente emite uma radiação, tá? Um pensamento. E quando a gente entra em contato com o dispositivo, essa radiação, ela fica mais forte, ela se potencializa, tá? Então, é interessante depois, né, quando praticarem mais, quem está mais na prática já, sentir realmente essa radiação aumentando, tá? Então, vocês vão olhando para cá, vão vindo para cá, vão para cá, não esquecendo do objetivo que vocês trouxeram, tá? Ouvir o que eu estou falando, tá? E ainda fazendo circular aqui no sentido anti-horário, tá bom? Tá? Então, a gente vai fazer isso, eu não vou ficar mexendo aqui, eu vou fazer a leitura, tá? Cada um vai fazendo no seu tempo, se você sentiu que quer ficar mais tempo na primeira lente, fica, depois você vem para cá, não esquecendo de focar no seu objetivo e ouvindo o material que vai ser passado aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui no celular se tem alguma dúvida. Deixa eu ver se está tudo ok. 7 comentários, deixa eu ver aqui. Boa noite, Francineudo. Tudo bom? Oi, Maria. Oi, Márcia. Oi, Igor. Elaine, Maria Terezinha, irmã Marques, obrigada, tá? Pela presença. Por enquanto, acho que estão sem dúvidas ou com muitas dúvidas, né? Normal, tá? Eu também tenho muitas dúvidas, por isso que pratico sempre. Inclusive, esse material de hoje, vocês que estão me acompanhando vão ver que ela tem até mais uma complexidade, mas também tem algumas informações bem interessantes, tá? Então, vocês vão praticando no tempo de vocês, tá? Então, eu vou começar, cada um vai começar aqui na primeira lente, tá? Vou ler até um pouco mais pausado, porque vem bastantes pessoas, até hoje tive um contato se eu não me engano, Roberto, desculpa se eu esqueci seu nome, ele é italiano, né, está acompanhando, ou tem pessoas que devem acompanhar também em outros idiomas, espanhol e tal, então a gente vai realmente ajudando as pessoas a chegarem nas informações, tá? Então, vou ler pausadamente, vocês vão fazendo a concentração, para aqueles que estão fazendo pela primeira vez, não tem estado de transe, não tem nenhuma preparação, tipo, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer alguma coisa, não. Apenas importante que vocês se sentem de um modo confortável, tá? Prestar atenção na sua respiração, tá? E é muito importante vocês se perceberem agora, como que vocês estão, se vocês tiverem alguma dorzinha, algum incômodo agora, durante a concentração, perceber como que está desenvolvendo isso, claro, não focar na dor, mas dar uma observada como vocês se sentem, tá? E depois, quando finalizarmos, é um trabalho de propriocepção, é bem interessante, mas não esquecendo de ouvir, né, o material, fazer o foco, tá, do objetivo de vocês e também circulando nas lentes, tá? Tá bom? Então, a gente vai começar. Depois que eu finalizar, eu vou ficar em silêncio um tempinho, conforme a minha intuição, e aí depois a gente finaliza, tá? Então, cada um no seu tempo. Vou começar aqui, tá bom?
Então, vamos lá. O ensinamento de Grigori Grabovoi sobre Deus. Método de uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração pela vida eterna PRK1U através do uso das áreas remotas da consciência. 10 de fevereiro de 2018. Bom dia. O tema da lição é o meu ensinamento sobre Deus. Método de uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração pela vida eterna PRK1U através do uso das áreas remotas da consciência. Para implementar este método, o tempo de uso do dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK1U deve ser imediatamente evidenciado como estrutura de tempo que tenha um sistema de intervalos de reação a esta estrutura. O fato é que durante a percepção, através de algumas áreas remotas da consciência, de algumas estruturas temporais, se verifica exatamente uma espécie de dissipação dos elementos separados da informação. Por isso, a alocação do intervalo é uma tarefa específica. E neste caso, como Deus faz, por exemplo, quando cria a matéria física, são evidenciadas as estruturas fronteiriças que existem no tempo corrente e as informações sobre este que existem no menos infinito e no mais infinito. Acontece, então, que uma área de fronteira é fixada entre estes três pontos, porque se considerarmos, por exemplo, uma área no mais infinito, podemos identificar com maior exatidão essa área observando a lente no alto à direita do dispositivo com os números 2, 7, 8. E se nos concentrarmos no número 7, como em uma fase harmoniosa de concentração, e ao mesmo tempo com a passagem ao número 8 para a fase infinita, através do posicionamento do número 8. Se prestarem atenção, o número 8, situado no painel do dispositivo, exatamente no nível horizontal, ou seja, ao mesmo tempo de forma simbólica, pode ser considerado como o número da infinidade. Então, digamos, o limite do intervalo de tempo, por exemplo, se escolhermos 90 minutos de tempo, será fixado aqui no número 8, a transição para a qual é feita através do número 7. E se observarmos a estrutura do menos infinito, podemos aqui observar, em sentido anti-horário, a maior lente superior, a segunda. E aqui devemos nos concentrar no número 0. Enquanto imediatamente se conectam instantaneamente, praticamente mentalmente, através das áreas remotas da consciência, o número 0 com o número 8. E verifica-se que o intervalo que vemos no aparelho e que tem praticamente as mesmas características finais está fixado no plano da matéria física rígida. E aqui vocês podem passar primeiro para outra lente e concentrar-se no número 1, onde podem inserir o impulso de concentração que possui imediatamente um status infinito, através das duas lentes superiores por meio do reflexo dentro destas lentes. Aqui é importante ser capaz de utilizar o dispositivo em todas as suas funções, quando observam a estrutura do reflexo. É necessário concentrar-se em como os impulsos de luz que realizam e garantem a vida eterna se distribuem dentro do dispositivo e dentro das lentes durante a interação entre estes. Assim, é possível acessar através da consciência
a estrutura que se encontra atrás do dispositivo. Se vocês, por exemplo, observarem através da tela, e com isso, o que está atrás da tela é a área controlada, o ambiente infinito. Neste caso, a vida eterna é garantida pelo fato de que cada característica plana, por assim dizer, terminada, há consequências sob a forma de uma área infinita. Obtemos aqui, em geral, o princípio divino fundamental da realização da realidade na eternidade, ou seja, que cada volume físico terminado possui uma consequente natureza infinita. Quero dizer, a natureza do homem não está somente no presente, no tempo passado, mas também no tempo futuro, o que se aplica a todos os outros seres vivos. Portanto, descobrimos que a natureza do indivíduo enquanto tal, neste caso, vem a ser considerada, com o uso do dispositivo pelas concentrações para a vida eterna PRK1U, como um sistema, de fato, que reflete e inclui em si todos os processos do mundo, não somente porque algumas características do tempo presente ou futuro, mas há também uma essência absoluta do ponto de vista da divindade do que está acontecendo. E é possível aqui, usando o dispositivo PRK1U, observar os elementos da eternidade, que estão incluídos em alguns intervalos finitos da concentração. Acontece, então, que a concentração se torna quase que infinito em qualquer impulso de tempo, e vocês obterão uma estrutura de concentração que é praticamente realizada como um volume infinito nos termos de implementação de um certo nível de impulso no nível de controle. O que acontece é que vocês poderão controlar, mesmo nos casos onde pode parecer que o impulso primário esteja bloqueado por qualquer coisa, porque a próxima estrutura de controle praticamente caracteriza o impulso primário. Deste modo, é possível obter uma série de consequências úteis de controle, ou seja, da futura área infinita. É possível sair no impulso primário de controle e entender, então, como é necessário agir agora, de modo que o impulso seja exato, correto, e como formular o objetivo de controle na maneira mais precisa, com maior razão, se a atividade for complexa, o que é necessário quando se constroem alguns eventos ou processos complexos ou ainda produtos. E mais adiante, vocês podem avançar deste impulso primário na estrutura do tempo futuro e, com isso, durante este movimento, através da previsão de controle, melhorar a estrutura dos eventos futuros e até mesmo o impulso com o qual vocês iniciaram ao procurar o ponto principal e, por exemplo, melhorá-lo. Ou seja, qualquer estrutura do mundo pode ser melhorada, incluindo qualquer área remota da consciência, onde, em geral, se a informação primária não é expressa de maneira bastante correta e clara, então, por meio destas ações, as áreas remotas da consciência podem ser trazidas a uma exata configuração, o que corresponde exatamente à interação entre a hora corrente e todo o tempo futuro eterno. Obtenham exatidão no controle, praticamente em todo o ambiente infinito. Assim, vocês podem, por exemplo, nestes 90 minutos de uso do dispositivo, se bem que seja possível aumentar ou diminuir o intervalo de tempo, conduzir um sistema de concentração correta e acurada em qualquer valor de intervalo. Ou seja, vocês podem construir com exatidão um evento local, utilizar diminuição ou aumento da estrutura do tempo e então produzir de fato uma combinação exata de um certo nível de eventos,
onde, por exemplo, seja necessário especial atenção e cuidados. Termino assim a minha lição. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos uma harmoniosa vida eterna. Vamos voltando. Bom. Bem, pessoal, vocês fizeram direitinho, né? Então, como vocês que já estão participando dos outros métodos, e esse, cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, a gente pode usar vários métodos, mas recomendo que escolham um, tá? Para vocês irem praticando. E como eu passei, primeiro contato, o material é bem denso, tá? Quando eu falo bem denso, não denso de pesado, de carregado, de ruim, mas muita informação, tá? Então, li para vocês pausadamente, depois vocês podem ouvir novamente, tá? E vou compartilhar com vocês aqui. Interessante também vocês perceberem como vocês estão agora, né? Alguns relatam, às vezes, muita estabilidade na parte interna, alguns relatam estarem mais calmos, tá? Então, quanto mais vocês praticarem, como eu falei, os ensinamentos são prática pura, tá? Vocês realmente vão ver mudar literalmente o modo operante da fisiologia de vocês, tá? Em todos os corpos, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês o que intuiu. Opa, tá. Traduzi, tá? No material também da professora Olga. Então, tem muitos casos em que pessoas que tinham cálculos na vesícula biliar foram resolvidos, tá? Então, para aqueles que estão chegando, vocês podem ver o quanto que é bem amplo, tá? Esse trabalho que a gente pode realizar com os métodos do Dr. Grabovoi, tá? Métodos de concentração e juntamente com o uso do dispositivo, tá? Realmente recomendo para aqueles que não sabem o porquê dessa interação do nosso pensamento, da nossa mente, assistir a palestra que tem aqui dentro do grupo, tá? Então, desde o nascimento de uma criança que transcorreu sem dor, né, um rim falho que recuperou 100%, peso corporal normalizado rapidamente, recuperação da saúde, bem-estar contínuo, excelente, melhoria de memória, isso é bem verdade. Aqueles que me acompanham, tem dias que eu estou em várias páginas ao mesmo tempo, como assim, eu entro numa, falo, porque cada página eu setorizei, né, um assunto, então eu entro e falo, depois eu entro no outro e falo, entro em outro e falo. Aí eu falo assim, será que eles estão achando que tem várias you, né? Porque realmente a gente fica com a parte da memória muito ativa, né? Mas sempre de uma maneira muito ordenada, né? E eu particularmente sinto muita energia, eu fico com muita vitalidade, né? Então, antigamente eu tinha muitas situações em que as pessoas mais sensitivas, mais sensíveis,
vão entender o que eu estou falando. Vai num lugar, já se sente mal, ou entra numa casa, a energia está mais pesada, já passa mal. Eu tinha muita essa questão da instabilidade nesse sentido, claro que eu também fui recorrendo, estudando outros saberes, mas os ensinamentos, elas realmente dão uma boa ancorada nesse sentido, porque os ensinamentos do Dr. Grabovoi, eles são multidimensionais. Então, cada um acessa o material de acordo com a sua consciência. Então, o mesmo livro, esse texto, por exemplo, que eu li agora, cada um que está aqui na sala vai acessar a informação que precisa nesse momento, tá? Então, é muito interessante, né? Então, essa questão da memória, então a gente pode trabalhar também com pessoas que têm questões de Alzheimer, né? Esquecimento, até para aqueles que trabalham com medicina chinesa, né? As questões de deficiência do baço, né, da parte do elemento terra, aí podem usar sequências numéricas, né, relacionadas a alguma situação junto com o PRK, tá? A gente realmente começa a fazer o desenvolvimento rápido de percepção e lucidez, tá? Eu percebi em mim muito menos. Sabe quando você está animada e depois fica um pouco desanimada e começa a pensar muita besteira, se vai dar certo, se não vai dar errado? Depois, com o contato constante com os ensinamentos, as concentrações, eu não tenho mais essas questões, porque depois a gente realmente dá o pulo do gato, como eu falei, da questão da compreensão de como que a vida é, né, da continuidade, né, da eternidade, e com as obras, conforme vocês vão estudando, vocês, é que eu falando sou suspeita, né, claro, mas conforme vocês vão entrando em contato, vão estudando, ouvindo, vocês vão perceber isso muito nítido, né, assim como no início agora, da nossa concentração, a classe aqui, digamos, estava mais agitado, agora está o pessoal mais sereno, vocês podem ouvir, né, seus órgãos, como elas estão agora, tá? Então, a gente acaba tendo essa percepção e lucidez, mas de uma forma serena, tá? Aumento da atividade humana, realmente a gente fica bem mais ativo, tá? Para a realização dos nossos afazeres, né? Maior desempenho, sensação estável de calma, confiança, tá? A gente passa a encontrar decisões certas, porque Dr. Grabovoi nos fala, principalmente quem pratica os métodos diários de concentração, ele ensina muito a gente a ver, tipo, como se fosse um passo a passo. Então, a gente passa a ter insights, escolhas, e as situações vão chegando e fica muito redondinho, sabe, tudo. Então, vocês vão praticando, vocês vão começar a perceber isso, como vai ficar mais ágil, como que está mais fácil, né? Porque tem metodologia, tá? Então, a gente vai encontrar decisões certas para cada um, né, de nós. Desenvolvimento de habilidades infantis, então, memorização, percepção de novas informações. Aqui em casa, eu comecei, porque eu deixo o meu dispositivo, eu escolho um, né? Às vezes eu deixo do Covid, às vezes quando eu sinto que eu preciso fazer a regeneração celular, rejuvenescimento, eu deixo o primeiro. Tem vezes que, mesmo que eu não tenho diagnóstico de câncer, mas me intui de usar o dispositivo, eu uso sim, também para concentração, tá? Na recuperação da saúde e tal. E aí, quando as crianças vão, antes de realizar as atividades de escola deles, eles são pequenininhos, né? Tem 7 e 6. Mas aí eu falo para eles olharem as lentes e eu escolho uma sequência numérica que eles gostam, né? Olha o número, aqui tem um, aí olha para a lente, e aí eu percebo realmente essa rapidez de desenvoltura, tá? Então, vocês podem usar com as crianças de vocês também. E até no consultório, né? Vocês podem ligar o dispositivo e fazer o trabalho com as crianças, se vocês tiverem, ou algum paciente, né? Aumento das habilidades de aprendizagem das crianças para matemática e línguas, tá? Então, isso aqui é intuito de passar para vocês, tá? E então, aqui deixou aí as informações para aqueles que alguns não sabem, alguns sabem, eu me tornei agente. Então, eu estou possibilitada a organizar contratos para cursos em Belgrado usando os dispositivos, ou se alguém tiver interesse de ter um dispositivo personalizado, tá, para si, quiser informações, vocês podem me mandar, tá?
E alguns trabalhos, né, algumas páginas minhas, esses do PRK ainda está construindo, tá? Esse aqui o Ting é da minha empresa. E é isso, pessoal. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bonito, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem, tá? Eu realmente venho aqui sempre com muita alegria, né? Muita disposição, porque eu faço assim conforme também vem intuindo. Então, aqui na página, o que eu estou fazendo? Nessa semana eu vou postar o vídeo do método 4, tá? Onde o próprio Dr. Grabovoi ele está falando com a tradução em inglês da professora Olga, mas essa semana eu não vou conseguir entrar para fazer essa concentração com vocês, porque semana que vem a gente tem curso com o Dr. Vyacheslav Konev, sexta, sábado e domingo. Eu estou bem atarefada quanto a isso, mas na próxima semana eu já venho fazer a realização do método 4, mas enquanto isso, estudem, pratiquem, reouçam, tá? Vocês vão ver que a cada vez que vocês entrarem em contato novamente com o material, vocês vão conseguir acessar novas informações, né? Então, aqueles que praticam já os métodos de concentração diária, vocês já entenderam isso. A cada dia que a gente volta, hoje é dia 31, né? Hoje mesmo eu peguei para fazer a concentração, eu já faço a concentração desde 2017, né? Continuamente. E hoje eu peguei novamente o texto e falei assim, nossa, não lembro disso. E é bem interessante, porque a cada vez que a gente acessa o material, a gente acessa mais informações de acordo com a expansão da nossa consciência. Então, o trabalho é muito individual, tá? Então, quanto mais vocês trabalham para vocês, mais a gente expande e essa luminosidade que a gente cria com a nossa radiação em nós, isso vai iluminando também ao nosso redor. E a gente pode também fazer a concentração para os outros, tá? Mas é sempre muito interessante a gente ensinar, tá? Para que cada um consiga fazer as concentrações por si mesmo também, tá? E então é isso, pessoal. Obrigada. E a gente se vê e me acompanhe nas páginas, tá? E deixa eu ver se tem mais informação. Por enquanto hoje é só. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado. E se tiverem dúvidas, vocês podem marcar embaixo que eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Agora deixa eu ver. Tchau.